uma punhalada. E é nesse momento que entra na história o meu enteado Flávio. Ver o que estavam fazendo no Ceará contra um candidato leal e contra uma mulher fiel, ambos da direita, foi ruim. Mas o que aconteceu quando voltei para Brasília foi muito pior. O senador Flávio Bolsonaro terá que fazer mais do que apenas pedir desculpas para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Você vai entender o que realmente aconteceu entre Flávio Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Por que a escolha de um vice pode definir o futuro da direita. Você vai entender também qual posição Nicolas Ferreira ele tomou. Também vamos falar sobre o peso político que a Michele ela ganhou dentro do movimento conservador. E, por fim, o que essa crise ela está revelando de fato nos bastidores da eleição de 2026. Isso se ele quiser estancar a crise política que atingiu o núcleo bolsonarista nos últimos dias. É destaque agora na coluna da nossa Natália Froê, com quem eu converso agora para entender mais detalhes dessa desavença entre os dois, racha na família Bolsonaro. Estou tentando implantar, né? E realmente a impressão que fica é essa, que houve um racha na família Bolsonaro. Mas olha só um detalhe importante, muita gente vai olhar essa notícia e pensar que a discussão é sobre quem será vice e se tem um racha na família. Mas na prática, a discussão é outra. A vaga de vice é apenas um instrumento. O que está interessando aqui é um jogo de influência política. Pelo que parece, a Michele está mostrando que ela é grande nesse jogo da política. Agora está escancarada para todo mundo que quiser acompanhar essa novela. É isso, Natália? Pois é, Anitta, há muita especulação sobre os motivos, né, reais da ex-primeira-dama ter feito esse vídeo, publicado detalhes dessa disputa com os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas aí a gente conversando, eu conversei com parlamentares, conversei também com mulheres integrantes hoje de diretórios do PL Mulher em algumas regiões, principalmente no Nordeste. O que elas estão dizendo? Qual é a avaliação? É que todos nós da imprensa, a gente trata assim, olha, a ex-primeira-dama estava sendo desrespeitada, resolveu dar detalhes para buscar respeito, mas mais que isso, reduzir esse debate sobre Michele ser vítima ou não dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro é negar hoje a capilaridade política que Michele Bolsonaro tem. Tem no PL e até mesmo fora do partido, porque hoje, com a ação, que é uma ação também nas igrejas, etc., a ex-primeira-dama, ela não só aglomera as mulheres do PL, mas fora do PL, ela também, no campo conservador, ela tem sim um legado. Interessante isso. É o que eu acabei de falar, né? Independentemente da opinião de cada pessoa, uma coisa parece clara aqui. A Michele Bolsonaro, ela deixou de ser apenas uma figura que andava do lado ou que dava um suporte para o Bolsonaro. Hoje, ela possui uma influência própria, especialmente entre as mulheres e parte do eleitorado evangélico. Essa é a verdade. E isso faz diferença em qualquer projeto eleitoral. Por que a gente está contando na coluna? Que um dos aspectos, ela cita nesses dois vídeos em que ela publicou na quarta-feira, ela cita a Priscila Costa. A Priscila Costa é a vice-presidente do PL Mulher, Anitta. E aí qual é a reclamação? Em abril, o senador Flávio Bolsonaro, ele inclusive gravou um vídeo com essa vereadora, foi a vereadora, ela é suplente de um parlamentar do PL já lá na Câmara Federal, ela chegou a em alguns momentos substituir esse deputado lá na Câmara Federal, mas ela é a vereadora mais votada das capitais do Nordeste. E aí o que eu apurei? Que a ex-primeira-dama, ela resolveu gravar esse vídeo porque a gente está se aproximando da época das definições, as definições nos estados, né, das convenções, e a Priscila Costa era a candidata de Michele Bolsonaro para o Senado. Com a construção da chapa lá, fazendo um apoio para Ciro Gomes, o deputado André Fernandes, que é presidente do PL do Ceará, ele colocou o pai nessa negociação para ser o candidato ao Senado. E com isso, Priscila Costa fica de fora. E aí o que acontece? Quando o senador Flávio Bolsonaro fez o aceno em abril de que ela seria uma boa vice, de que é alguém influente, isso a vereadora Priscila Costa, se encarou aquilo como um gesto de Flávio Bolsonaro para o grupo político de Michele. Ou o senador vai fazer com que lá no Ceará ela seja candidata, ou então ele vai trazer a discussão para a chapa majoritária. Apesar desse aceno em abril, depois disso, se interditou o debate sobre essas aliadas de Michele. E aí o que aliados hoje avaliam é que ela grava o vídeo, cita a Priscila para trazer para a mesa de discussão e de negociação. A parte mais interessante da matéria não é o nome cogitado para o vice, mas o interessante é que ela sugere que ainda existem negociações internas acontecendo. E quando existem negociações, significa que ainda existe espaço que precisam ser preenchidos. Outro ponto importante também é que nos bastidores aparece uma aproximação com o eleitorado evangélico. Ou seja, a própria matéria cita movimentos nessa direção. Ficou visível aqui que um cargo parece que ele vale menos. O importante ali foi a mensagem que a Michele ela mandou. A mensagem que ela mandou para o Flávio Bolsonaro ou para os aliados é que ela está no jogo. Ela não está ali de brincadeira. Qual é a sua opinião sobre isso? Quem vai ser o vice de Flávio Bolsonaro? Pode até não ser Priscila, mas Michele Bolsonaro quer participar
debate interno, porque hoje o partido se afastou do União Brasil, do Progressistas, então aquela costura para ser Zema ou para ser Ciro Nogueira, isso está mais afastado, e agora Michelle quer sim ter uma interferência nessa discussão da chapa majoritária, porque ela só vai apoiar o senador Flávio Bolsonaro, só vai deixar para ele o espólio político dela se de fato ele negociar. Não é só pedir desculpas, não é só parar com os ataques. Tem esse detalhe. Tem que pedir desculpa para com esses ataques, mas a população em geral tá vendo que a direita tá dividida. Sobre isso, vou abrir outro vídeo aqui. Esse vídeo aqui, ó, do Nicolas Ferreira, dando a opinião dele sobre essa situação. Vamos ver qual foi a posição que ele tomou. A Michelle Bolsonaro, ela postou um vídeo na sua rede social fazendo críticas ao Flávio Bolsonaro, falando que ela foi maltratada, que o Flávio não deu atenção para ela. E isso repercutiu muito na imprensa. Muitas pessoas falando, poxa, isso não deveria ter vazado, essa roupa suja se lava em casa, uma questão de família e tudo mais. Eu queria entender qual que é a sua opinião sobre isso. Olha, respeito Flávio Bolsonaro, respeito Michelle, espero que isso se resolva o mais rápido possível, afinal de contas tem coisas maiores em jogo. E eu não vou dar nenhuma opinião a respeito disso, porque isso pode gerar mais narrativas, mais manchetes, mais falas, podem contribuir para um atrito. E eu não tenho dúvidas que a gente tem uma missão e um foco, que é tirar o PT esse ano. Então, qualquer coisa que possa contribuir para isso, eu farei, de derrotar o PT. Aquilo que não contribui, realmente eu permaneço calado. Porque, no fim das contas, eu sem falar, já tem um pessoal falando que eu que estou por detrás disso, imagina eu falando, né? Então eu fico em silêncio porque o meu papel realmente é só um, é ser soldado nessa batalha, fazer com que a gente vença o PT, fazer com que as pessoas tenham noção do que é essa eleição esse ano. O próximo presidente da República vai indicar 4 ministros do STF. O próximo presidente da República, literalmente, né, vai continuar tendo a máquina estatal da maneira como está, perseguindo opositores ainda mais, obviamente colocando um plano, né, que já está em vigência de censura da internet, de calar as outras vozes, a anistia das pessoas do dia 8 de janeiro, a própria anistia do próprio Jair Bolsonaro, que é a nossa liderança e única liderança. Então eu espero que isso resolva o mais rápido possível. Meu papel é orar e ser o facilitador nisso. Eu sei o momento de eu falar e sei o momento de eu ficar em silêncio. Olha a inteligência do Nicolas, cara. É isso, mano. A direita não tem que ficar vendo brigar em público. Uma ligação poderia resolver essa situação. O ponto positivo nisso, a Michelle, ela construiu uma identidade política própria. E hoje ela não depende exclusivamente da imagem do ex-presidente, nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro. Ela saiu fortalecida disso. Só que tem coisas que são desnecessárias. Não precisa vir brigar em público. Porque é isso que a oposição quer. Se for perguntar pra eles, o que você acha sobre isso? Eles vão falar maravilhoso. Que eles continuem brigando mais e mais. Que eles briguem mais e mais. Eles vão falar isso. Ou seja, tá dividido. Porque um lado fica do lado do Flávio Bolsonaro e o outro lado vai ficar do lado da Michelle. E daqui a pouco, quando chegar nas eleições, não, o Flávio Bolsonaro eu não vou votar. Se viesse a Michelle, eu votava. Aí acaba perdendo votos ali. Acho que são importantes nessa eleição. Porque, querendo ou não, a gente sabe que o PT tem muitos eleitores. E tem muita gente que não gosta da direita. Aproveitando, quando a gente fala, eu vejo você muito como um soldado mesmo ali, à direita, né, defendendo o Flávio, os interesses do Jair Bolsonaro. Você sempre declarou até a sua admiração pelo Jair Bolsonaro. E o que eu entendo olhando no cenário político do Brasil hoje? Nós temos a esquerda com o Partido dos Trabalhadores. Muitos políticos que já tiveram aqui falam que o PT é um partido muito organizado, lá em Brasília e tal. E a gente vê que a esquerda ela tá em prol do Lula. Nós temos na direita hoje, nós temos aí o Flávio Bolsonaro, nós temos o Renan Santos, Zema. nós temos o Zema e o Caiado. Esses são os mais, né? Você não acha que seria melhor, poxa, a direita tá unida em prol de um nome? Por que isso não acontece? Porque tem vários interesses aí em jogo. Eu acho que cada um também, digamos assim, tem direito a concorrer a presidente da República. Eu não vou impedir que os outros concorram a presidente da República, concorre quem quer. Mas, realmente, existe um cenário agora muito sério, muito agravante, né? De que se a gente não ganhar essas eleições, eu acho que é uma questão de sobrevivência do país, né? Porque o Brasil tá passando a deixar de existir o porquê de existir. Exatamente isso, irmão. Se você acredita que essa movimentação, ela mostra uma reconciliação verdadeira entre a Michelle e o Flávio, ou se é apenas uma estratégia eleitoral para fortalecer uma futura candidatura? Comenta aqui embaixo. Esse debate, ele promete muita coisa, ele vai continuar, beleza? Até o próximo vídeo e inscreva-se.